Estamos retornando com o nosso Direto de Brasília e hoje trazendo aqui no nosso programa, para alegria nossa, porque é também um conhecido antigo, conhecido do seu pai, então, portanto, já venho conhecendo a família inteira, o deputado Carlos Zaratini, que foi líder até pouco tempo do PT, da bancada do PT na Câmara Federal. Deputado, uma satisfação tê-lo aqui no nosso programa. Obrigado pelo convite, obrigado pela atenção. Bom, Carlos Campbell, nós temos um cidadão que foi líder do PT na Câmara, tem história política dentro do partido, é economista, já atuou como vereador em São Paulo, como deputado estadual. Como é que o senhor vê? É interessante, isso daí que a gente pode abrir um pouco mais o leque. Dessa entrevista, né? Deputado, como é que o senhor vê essa questão política hoje no Brasil? Como é que o senhor vê, como pode chegar o país, o Brasil, sabe, com todas essas dificuldades políticas e também econômicas? Olha, eu diria para você que o centro da nossa crise não é a crise econômica, né? Como muitos imaginam. Você vê que o país está patinando economicamente, o governo gosta de dizer, soltar de vez em quando um número que melhorou aqui, melhorou ali, logo no mês seguinte isso é desmentido, porque dá uma subidinha, já cai logo em seguida, ou seja, o país está parado. Mas o centro da paralisia da economia não é a economia, é exatamente a crise política. E a crise política ela se inicia no início do segundo mandato da Dilma, quando a oposição, liderada pelo Aécio Neves, questiona o resultado da eleição e inicia uma campanha no sentido de obstruir o mandato da Dilma. Isso teve reflexos enormes dentro do parlamento, né? O Eduardo Cunha, que foi eleito presidente da Câmara, obstruiu várias iniciativas do governo no sentido de contornar a crise econômica, a crise se agudizou, né? E nós tivemos o impeachment da presidente, que nós classificamos como um golpe, porque, na verdade, rompeu um período democrático que nós tínhamos no país e colocou no governo o vice-presidente, que deveria ser um companheiro de chapa, se tornou um traidor, e esse passou a fazer um programa de governo exatamente oposto daquele programa pelo qual a Dilma tinha sido eleita. Então, só resta uma solução, é nós voltarmos a ter eleições e restabelecer a democracia no país. Mas eleições onde a oposição possa participar. E o que está acontecendo no Brasil hoje, com a prisão de Lula, com a sua condenação, é exatamente obstruir essa democracia. A gente viu outro dia aí o chamado Grupo de Lima, que é um grupo de países coordenados pelo Brasil, que se opõe ao governo da Venezuela. Então é Brasil, Argentina, Chile, Peru, Equador e Colômbia, né, que se opõem à Venezuela. Eles fizeram um protesto dizendo que não tem legitimidade as eleições na Venezuela porque a oposição não pode participar. E aqui no caso, nós também não vamos poder participar, né, a não ser que a gente consiga dobrar essa situação jurídica. Mas o objetivo da sentença do TRF4 é impedir Lula de ser candidato. E isso é um cerceamento da oposição e tira a legitimidade dessas eleições. A gente espera que isso possa ser superado e a gente voltar ao período de normalidade democrática. Mas, deputado, sem querer fazer defesa ao programa, a continuidade ou a mudança do programa do presidente Temer, levar adiante o programa, né, da presidente Dilma concluiria bem esse governo? Olha, nós tínhamos um programa que era baseado em 3 pilares: desenvolvimento econômico, distribuição de renda e soberania nacional. Esses 3 elementos eram os elementos centrais do nosso programa de governo. Desenvolvimento econômico. A crise, evidentemente, abalou, né? Nós tivemos um período de redução da atividade econômica, mas a gente tem que jogar para fortalecer a atividade. O que nós estamos vendo aí? O BNDES parou de emprestar, os outros bancos que disseram, agora o BNDES parou, os outros bancos vão entrar. Não entraram, a atividade econômica está paralisada, a taxa de juros está altíssima. É verdade, a taxa Selic baixou, mas a taxa de juros para as empresas e para o povo, ela está altíssima, a níveis nunca vistos, né? Nós não estamos vendo distribuição de renda a mais, todos os programas sociais foram ou congelados ou reduzidos,
né? E a soberania nacional está abandonada. Nós estamos vendo aí a privatização da Petrobras, a privatização da Eletrobras, a entrega dos campos do petróleo. As pessoas não têm dimensão da importância geopolítica do petróleo. O BNDES, inclusive, está vendendo ações, né? Está botando ações. O BNDES está vendendo tudo que ele tem. Aí até acho que isso eu acho que o BNDES, quando uma ação não lhe interessa mais ou não é importante, eu acho que deve vender mesmo. Isso não se trata de privatização, porque no caso do BNDES Par, que é uma participação do BNDES em determinadas empresas, ela tem que se dar de acordo com a economia, com o movimento. Mas, no geral, a Petrobras, agora a Petrobras vai vender refinarias, que são fundamentais, é onde você tem lucro, né, com a exploração do petróleo. Então vai entregar isso. O pré-sal, que é a maior riqueza do povo brasileiro, está sendo entregue. O barril de petróleo é um preço de um copinho de água mineral. Então nós estamos numa situação absurda no Brasil. Então nós precisamos restabelecer esses 3 pilares. Esse é o nosso objetivo. Agora, deputado, vamos seguir nessa linha da economia, vamos dizer assim. O senhor acha que a solução é ter sempre um Estado forte ou ter um Estado que possa intervir sempre que ele desejar, mas sem fazer a gestão? Eu acho que tem que ter as duas coisas. Nós temos que ter um Estado forte, porque tem que ser um indutor do desenvolvimento. Num país como o Brasil, que ainda está num processo de desenvolvimento muito lento, nós precisamos ter o Estado. Isso não é experiência brasileira, isso é experiência dos Estados Unidos, é experiência da Europa, da Alemanha. A Alemanha se constituiu como? A partir de um Estado forte. A Coreia, que é um país pequeno, é verdade, não cabe comparar a Coreia com o Brasil, porque a Coreia é muito pequenininho. Mas a Coreia, quem foi que estabeleceu aqueles conglomerados que se tornaram o motor de arranque? Exatamente o Estado coreano. Então o Estado, ele, num processo de desenvolvimento, ele tem que ter uma participação grande e em setores estratégicos principalmente, como é o petróleo, como é a energia elétrica, né, como é a questão da mineração, que são pontos que a gente acha que deve ter uma participação forte. Alguns pré-candidatos tendentes mais a ser liberais, eles estão defendendo a questão do Golden Share, né? Quer dizer, você pode vender, mas você tem que ter um voto no conselho para poder determinar se pode vender, como é que pode movimentar a empresa. Esse é o modelo proposto pelo governo aí no caso da Eletrobras, né? Ele quer manter a Eletrobras com uma Golden Share. Agora nós estamos vendo o caso da Embraer. Olha só a Embraer. É uma empresa de aviação, de fabricante de aviões, a terceira empresa do mundo, certo? Com tecnologia desenvolvida por brasileiros, com esforço da aeronáutica, com dinheiro do governo brasileiro durante todos esses anos, né? Se desenvolveu, foi privatizada, hoje quem controla são fundos de investimento, e agora o governo tem uma Golden Share lá. Agora a Boeing fala, não, queremos comprar a Embraer. Se a Boeing comprar a Embraer, vou dizer a você, pode registrar aí. Nós primeiro vamos ter a transferência de todo o departamento de engenharia para os Estados Unidos, que é o filé mignon da Embraer. São 6 mil engenheiros especializadíssimos que vão ser transferidos para os Estados Unidos. E o passo seguinte, com a política do Trump, é exatamente transferir a fábrica para lá. Porque o que o Trump fala? Eu quero que as empresas americanas produzam nos Estados Unidos e gerem emprego para os americanos. É isso que ele fala, basicamente. E ele, evidentemente, vai pressionar a Boeing para que a Boeing leve para lá a fábrica da Embraer. Nós vamos ficar aqui com algum departamento de manutenção, de alguma coisa secundária. Então nós vamos perder a nossa empresa de mais alta tecnologia, que é a única exportadora de bens de alta tecnologia que nós temos, é a Embraer. Nós vamos perder para a Boeing e vamos perder o país. Então, a Golden Share, e o que o governo faz? O governo está assistindo a negociação. Então, em vez do governo chegar e falar, olha, minhas condições são essas, nós queremos uma parceria com a Boeing, parceria onde nós vamos manter a nossa autonomia e vamos atuar junto em vários mercados. Vamos vender junto avião, vamos produzir junto aviões, podemos elaborar um avião em conjunto. Agora, por exemplo, o governo brasileiro, com a Dilma, fez o acordo com a Suécia, com a Saab, que é uma empresa de aviação sueca, para construir um caça. Então, está se construindo um caça a 4 mãos. Então, os suecos e os brasileiros desenvolvendo um novo avião.
É isso que interessa. Então poderia a Boeing e a Embraer desenvolver um novo avião, certo, com capacidade de alcançar um mercado muito grande. Então isso seria produtivo. Agora, criar uma empresa onde 90% das ações ficam na mão da Boeing é brincadeira. Os países ditos de primeiro mundo só querem que o Brasil continue com produtos primários. Né? Exato. O objetivo deles é o quê? Nós sermos exportadores de petróleo, de minério de ferro, certo? De commodities agrícolas, como a soja, o algodão. Né? Então esse país que eles querem que a gente volte a ser, que é o país pré-anos 50, não cabe mais no Brasil. Por isso que a nossa crise vai avançar, se nós não revemos isso. Porque o Brasil chegou num ponto que ele está pronto para dar um salto político, tecnológico, educacional. Agora, nós vamos falar, não, volta tudo para trás. Vamos então explorar minério, vamos explorar petróleo, tirar petróleo só, vamos produzir agricultura, ótimo, a agricultura nossa é uma potência. Mas, pô, isso aí não resolve o problema de 220 milhões de brasileiros. Como é que você vai empregar 220 milhões de brasileiros na agricultura? Não existe mais. Né? A agricultura hoje não chega a 5% da população brasileira que trabalha na agricultura. Então, por mais que você desenvolva, não vai gerar emprego. Bom, nós vamos fazer um pequeno intervalo e vamos continuar a nossa entrevista com o deputado Carlos Zaratini, que é vice-líder, vamos dizer assim, porque foi líder até agora, do PT na Câmara, e nós vamos abordar uma questão que ele já deixou uma abertura para isso. Quer dizer, nos referimos ao período pós-Dilma. Nós vamos fazer um antes-Dilma. Já voltamos.